A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes e este é o professor Aurélio. Nós estamos aqui para gravar a lição de número 13, Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Estamos findando o nosso trimestre, o quarto, hoje a lição 13, logo você já vai ter também a lição 14, são mais curtas estas lições, mas um tema muito precioso. Milhões de pessoas não acreditam nos decretos estabelecidos por Deus quanto às sentenças para os desobedientes. E as pessoas não acreditam, inferno, sofrimento eterno e estas coisas. A lição hoje vai clarear. Não é que Deus seja maldoso, não é que Deus seja ruim. As pessoas até dizem, Deus vai passar a eternidade toda vendo pessoas sofrerem. Primeiro que toda a eternidade para Deus é como um presente, ele é o princípio e o fim. Ele não tem sofrimento emocional, não tem sofrimento emocional com algo que demore, nada disso. Mas segundo que ele é santo e justo, e aquilo que é contrário à sua santidade e à sua justiça, junto a ele não permanecerá. Então, exatamente como vai acontecer esse afastamento, porque a palavra morte significa separação. Haverá uma segunda morte. Muitos desobedientes ficarão separados eternamente. E o Senhor Jesus falou de tormento eterno. É um sofrimento. Eu até vi uma mensagem do pastor Napoleão Falcão, ele falando dos tormentos do inferno, e um deles é a consciência. A pessoa não vai perder a consciência. Então, existem as sentenças ordenadas por Deus para os desobedientes. E nós vamos abordar na lição de número 13 com a palavra nosso professor. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula preciosa aí para os nossos jovens, lição de número 13, então. Existem pessoas que acreditam que o inferno não exista, né? Que o inferno é aqui. Né? Que o inferno é aqui. E aí, biblicamente, nós sabemos que existe sim, né? E tanto que a Bíblia nos fala a respeito disso, e a nossa lição vai falar sobre isso, né? De nós termos essa fé em acreditar, em crer na realidade do sofrimento eterno. Tudo que a Bíblia ensina, né? Esse sofrimento ele tem duas etapas, né? Primeiro o inferno, que é uma região de tormento, depois o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Então é bíblico. Vamos lá, professor. O texto principal da nossa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e nos diz assim, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, veja só, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a resumo da nossa lição nos diz que o sofrimento eterno é uma realidade. Vejam só, não é história de carochinha, é uma realidade. Assim como a vida eterna na presença de Deus também é real. Os objetivos da nossa lição são dois: compreender o que é a morte eterna, e o 2, explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. A leitura bíblica em classe que você faz lá com seu jovem, lá na classe deles, se encontra em Mateus capítulo 25, versículos 29 ao 34 e depois o versículo 46. A introdução da nossa lição nos diz que nós vamos estudar a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos os argumentos que alguns críticos do cristianismo eles utilizam muitas vezes para tentar desacreditar, a fé, tirar a fé fora dessa questão. Mas nessa lição trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir das afirmações bíblicas o destino dos ímpios. Não tem. Professor, dá licença, eu até vi um vídeo hoje, está na internet. Pessoas que foram flagradas por câmeras, elas estavam em estabelecimentos, e essas pessoas sofreram mal súbito, estavam a momentos da morte. E elas tiveram reações como se tivesse algo vindo pegá-las. Teve um rapaz que ele estava parado assim, e ele começou a olhar assim, meio querendo fugir, e começou a dar tapa no ar, assim, fugir, caiu em cima dos negócios, do material que tinha lá, e começou a se contorcer, e daí vieram socorrer ele ali ele ficou. Isso são pessoas que os estudos mostram que eles faleceram com um ataque mal súbito. Teve outro, parece que estava numa lanchonete, ele começou assim a meio que querer se esquivar e tal, e de repente caiu e começou a se contorcer ali. E a mais fatal que eu vi, assim, a mais chocante, teve uma mulher que estava num leito
ela estava num leito assim, ela regalou os olhos de tal forma que dá para ver assim que ela estava levando um susto tremendo, vendo algo terrível. Ela faz uma cara feia assim, e aí ela faleceu, a câmera não tem corte, não tem nada, ela faleceu, que os médicos chegaram nela assim, começaram, e o olho parece que ia saltar, ficou aberto, parece que ia saltar para fora do crânio, de algo terrível que ela viu. E nós sabemos, a Bíblia ela mostra o que acontece quando ocorre a passagem. Ela dá uma indicação o que acontece com o salvo. Anjos da parte de Deus acompanham o salvo até o seio de Abraão. Se nesse patamar espiritual, nesse plano, os anjos de Deus vêm acompanhar, claro que a Bíblia não está falando, e não há um texto que afirme, mas é possível, uma grande probabilidade, que espíritos malignos, anjos caídos, venham também atormentar aqueles que passam sem salvação. Terrível. Já começa o tormento ali. Eu acredito no meu coração, pelo testemunho real destas pessoas, que antes de morrer, já ouvimos relatos de pessoas que estavam sentindo calor, gritando, apague essa chama. A própria Bíblia diz que estava em tormento aquele rico, né? Então existe um tormento e é possível que já na hora da morte há uma grande probabilidade que espíritos caídos, anjos caídos, venham atormentar a pessoa já na passagem. Terrível. Terrível. E isso é real também para a vida do cristão, né? A morte, na realidade não a vida, né? Mas a morte para o cristão tem uma diferença. E se você adquirir os nossos slides aí, você vai ver uma interação que você pode fazer com seus alunos lá em classe, mostrando umas passagens bíblicas aqui e mostrando para você e para o seu aluno como se sucede, por exemplo, a morte para o cristão. Ou seja, é a consequência da queda, obviamente, a morte, né? Isso a gente vai ver em Romanos capítulo 6, versículo 23. É uma consequência do pecado, da queda do homem, então nós vamos ter que morrer. Não podemos ficar eternamente como seres humanos aqui na Terra. É 5 e 23? 6 e 23. 6 e 23. Pontinho. É a separação entre a alma e o corpo, né? Vamos ter isso, não tem como você ficar vivendo eternamente aqui no seu corpo. Só que existe uma passagem muito interessante lá em Filipenses, capítulo 12 e versículo 1, que para o crente é um lucro. Né? É um lucro. É a certeza que um dia nós vamos ressuscitar também. 1 Coríntios 1 e 58, Isaías 26 e 19. São passagens bíblicas aí que trazem a base bíblica para isso, e uma esperança lá de João, capítulo 11, versículo 25. Professor, parabéns, eu gostei, tu fez um mapa mental aqui, né? Isso, fez um mapa mental, aconselho, baixa os slides, porque está tudo em promoção, é muito em conta, eu acho que fica em torno de uns R$2 por semana o slide, então não perca, porque ficaram maravilhosos. Aqui mostra a morte para o cristão, eu estava lembrando, o senhor conhece o pastor Antônio Cláudio Atil, sim, do professor Aurélio. O pastor Antônio Cláudio fez missão 4 anos na África. E ele foi visitar o testemunho acho que é Leninha, se eu não estou equivocado. Ele foi visitar ela, uma criança, e ela dizia assim, papai, chamava o missionário de papai, né? Papai, tem um monstro que vem me atormentar, e ela estava morrendo, aquela menina. Toda noite ele aparece aqui. E o pastor Cláudio apresentou Jesus para ela. Parece que era Leninha o nome dela. E quando ela aceitou Jesus, no outro dia, o pastor Cláudio foi lá, o pastor Cláudio levou para ela uma espuma, porque ela dormia numa condição terrível. Levou uma espuma, né, com um colchãozinho de espuma, assim, para ela deitar. Parece que era Leninha, assim. E daí no outro dia ela disse, papai, não venho mais, aquele monstro que vinha toda noite aqui. E pelo contrário, um ser muito brilhante, ele disse que vai me recolher, para mim estar com ele. E aí, me parece que no outro dia ela faleceu. E o pastor Cláudio viu na íntegra o antes e o depois de alguém que aceita Jesus. Já em vida que os demônios já vêm atormentar, imagina se passar sem salvação.
Terrível. Então, precisamos ter fé para crermos na vida eterna, né? Na vida após a morte. E aí, a nossa lição justamente quer trazer essa ideia. Mostrar quem está num plano espiritual diferente, né? Está na luz, e quem está nas trevas. Ou seja, o salvo e o ímpio. A diferença que nós temos dessa passagem que todos vamos ter que passar. A primeira parte da nossa lição nos fala sobre a morte eterna. O primeiro tópico nos diz, falando sobre o castigo infindável. Então, a respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 46, a respeito do castigo dos ímpios, que diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E não adianta as pessoas querer conjecturar na cabeça, não, mas acho que isso daqui é um exagero poético, acho que era para assustar. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma interpretação primária, literal. E a palavra eterno ali é eterno mesmo, não tem outro sentido. Então, quando o ser humano, uma coisa é fazer uma exegese, tirar o que está extraído no texto mesmo. Outra coisa é o que estão querendo fazer por aí, uma exegese, que é colocar a sua interpretação no texto. Não, mas isso aqui. Não, isso aqui realmente é literalmente um tormento eterno. Não tem outra explicação. Jesus, ele declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, eles vão enfrentar sim um tormento eterno. Então, o destino dos incrédulos é somente um, só existe um: a condenação eterna no inferno. Então, este lugar de tormento, de sofrimento, é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Isso nós temos lá Mateus, capítulo 25 e o versículo 41. Então, este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos, não é para a igreja. Não se deixe enganar. O lugar destinado à alma dos ímpios e de todos os que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. Então, não tem retorno. Biblicamente, é isso. Exatamente. E eles vão para esse lugar, irmãos. Alguns até fazem assim uma análise um pouco diferente. Eles vão para esse lugar. E esse lugar chamado inferno, todo ele, depois vai ser lançado no lago de fogo. Eles vão continuar no inferno, eternamente no lago de fogo. Então, se eles já vão para o inferno agora, depois vão para o lago de fogo, a palavra inferno quer dizer lugar de tormento. Então, vai ser um tormento eterno. Então, independente se vão ficar aqui um tempo no inferno, depois no lago de fogo, é tudo tormento, terrível. Exato. Então, vimos aí no primeiro tópico, castigo que é infindável, é eterno. Eternidade. Aí o segundo e o terceiro tópico, meus irmãos, se relacionam? Se relacionam. O segundo tópico nos fala sobre o destino dos ímpios, que a gente já viu alguma coisa ali anterior no primeiro tópico. E o terceiro, o destino, Deus é justo, pela justiça de Deus. Sim, foi o que eu falei lá na introdução. Deus é justo. Então Jesus não deixou dúvidas ao afirmar a respeito das recompensas e do destino dos crentes fiéis e os ímpios. Os crentes fiéis ouvirão aquilo que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 25 e 24. Anote aí. Já os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação, vão ouvir aquilo que nós vimos anteriormente lá os dois versículos, na realidade, que está lá no primeiro tópico, que é Mateus 25 e 41. E é uma diferença abissal, Vinde benditos do meu Pai, receber por herança, entrar no gozo do Senhor, e depois apartai-vos de mim para o tormento eterno. Misericórdia, Então, as nossas atitudes, irmãos, as nossas escolhas no presente, hoje, elas vão determinar o nosso destino. Então, por isso, seja sábio e faça as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro daquela frase daquele filme O Gladiador, que o general, antes da batalha, ele fala para os soldados: o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Vai para a eternidade.
E é fruto das nossas escolhas. O que nós escolhemos hoje, Exatamente. nós vamos escolher mais tarde. Então, o terceiro tópico, Deus é justo. Então, o que a maioria das pessoas ela deseja receber depois da morte é uma vida no céu e uma paz sem sofrimento. É óbvio, todos nós desejamos isso, todo mundo quer isso, né? Então, tal desejo, será que é válido? Quando a gente não conhece a palavra, quando você não aceita Jesus como Salvador, quando você vive uma vida dissoluta? É válido esse questionamento, mas a vida eterna no céu é uma dádiva, veja bem, que somente os que creem no sacrifício de Cristo e receberam o perdão dos seus pecados vão poder desfrutar. Então, a existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas ele é justo e dará a cada um a sua recompensa, a recompensa correta, a recompensa certa. No Salmo de número 7, versos 11 ao 13, você vai ter uma base bíblica aí para discutir com seus alunos em classe, certo? Então a primeira parte da nossa lição é esta. Temos aqui a parte para a gente pensar, né, um pouquinho. A morte ela entrou no mundo, obviamente, através da desobediência de Adão, né, lá no Éden. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, um prêmio pela desobediência humana. Porém, a morte não é o fim da vida, mas o início de uma nova vida na eternidade. Então, a gente tem que pensar nisso. Deus ama o pecador, mas ele é justo para aquilo que as pessoas escolherem, né, que as pessoas escolhem. Então, a vida é eterna, né, e ela é resultado da bondade de Deus. Exatamente. Mas depende da sua escolha. Eu sempre costumo dizer, eterno todos são. A questão é onde passarão a eternidade. E é uma escolha individual. O justo e o ímpio. Onde passarão? Eterno todos são. Mas onde passaremos, né? Vamos colocar junto aqui, porque a gente tem esperança, né? Mas eterno todos somos, né? Vamos colocar assim. E onde passaremos a eternidade? Exato. Os que têm esperança na palavra do Senhor Jesus e no próprio Senhor Jesus vão passar com Ele na eternidade de bênção, o reino de Deus. Mas do contrário, tormento eterno. Então essa foi a nossa primeira parte, né, da nossa lição, a morte eterna. A segunda parte da lição fala sobre o juízo divino para os ímpios. E o primeiro tópico nos fala sobre o Deus que nos livra da corrupção. Então, a morte é eterna, a gente já viu lá anteriormente, é a separação para toda a eternidade da presença de Deus ou na presença dele, né? Que é a vida eterna. A luz da Bíblia nos diz que é uma nova vida e que os crentes em Jesus passam a ter após a conversão genuína. Exatamente. Né? Aqui na Terra, que é o que a gente estava falando. Então, o homem natural é um ser biológico, né? Entretanto, o novo homem, nascido de Deus, é um ser espiritual, é uma nova criatura, uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 nós vemos isso. Pedro diz que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado do quê? Da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1:34. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo, meus irmãos, preparou um lugar especial e uma recompensa para nós, caso permaneçamos o quê? Fiéis até o fim. Até o fim. Essa corrupção pela justiça de Deus, né? Essa corrupção ela fala de prejuízo, de perca, de dano, de tristeza. Essa corrupção ela é abrangente para vários fatores negativos. Então nós que temos a certeza do quanto a Bíblia é verdadeira, do quanto o reino de Deus é real, verdadeiro e tudo é muito verdade, nós temos certeza absoluta da promessa para aqueles que obedecem, porém dos juízos para aqueles que desobedecem. Exato, né? Então o primeiro tópico falou sobre isso, né? O Deus que nos livra da corrupção, ele é capaz de tirar o homem do pecado. E o segundo tópico, do segundo ponto, falam sobre o sofrimento dos ímpios. Então o Salmo 1, ele já afirma que os ímpios não subsistirão no juízo, né? No verso 5 do Salmo. O salmista, claro, de acordo com
a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai descrever que os pecadores, descreve os pecadores sobre 3 quadros horríveis. O primeiro, né, são como a moinha, né, que lançada para longe por forças que não consegue ver, né? Conforme o verso 4. Conforme o verso 4, serão condenados na presença de Deus no dia do juízo, lá no verso 5. E o 3, perecerão eternamente, lá no verso 6, né? Estes textos, irmãos, nos mostram que não podemos ter dúvidas em relação ao castigo. Não tem, biblicamente não existe isso. Teve um rapaz que falou para mim, ele disse assim, eu falei para ele, olha, é bom você temer a Deus, porque um dia haverá um acerto de conta. Ele disse, eu não creio. Não creio em acerto de conta, não creio em inferno, não creio. Daí eu lembrei, a própria Bíblia já recomendou, orientou acerca dessas pessoas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não acreditarem. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende, não acredita, não entende. Então isso é prova. Quando eu vejo estes homens se levantando e contrariando, para mim é uma prova do quanto a Bíblia é verdadeira, porque a Bíblia já orientou acerca deles. Então, irmãos, assim, existe uma recompensa tanto para os ímpios lá no juízo, quanto para aqueles que acreditam na palavra de Deus, né? E pela justiça de Deus, Deus vai cumprir tudo isso. Então, como crentes, temos mais uma missão, né? E eu costumo dizer ainda, professor, que Deus, ele apenas determina a sentença daquilo que os homens escolheram. Não é Deus que por vontade própria, não, vocês vão ficar comigo aqui no meu reino de bênção e vocês eu quero longe de mim. Não, é como um juiz. O juiz só dá a sentença daquilo que a pessoa escolheu. Então, como os ímpios escolheram esse caminho, Deus apenas vai mostrar, é a lei da semeadura. Né? Tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. As nossas escolhas hoje vão trazer um fruto. Deus apenas vai dar a sentença daquilo que as pessoas escolheram. E como crentes, o que a gente pode fazer? Qual é a missão nossa e a missão da igreja? Evangelizar e pregar a palavra de Deus. Tá? Mas nós não podemos nos esquecer de que a salvação é somente por meio da fé na obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, onde vamos passar a eternidade é uma escolha nossa, que é o que o pastor Rodrigo estava falando agora. É uma escolha nossa. Né? O terceiro subponto da nossa lição fala sobre a punição divina. É uma penalidade divina. E nos escritos lá de Paulo, né, a consequência do pecado, Romanos 6:23. Então, essa expressão rabínica significa perdição eterna. Literal. Né? Deve ser compreendida juntamente com a passagem nas quais Jesus fala sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, lá em Mateus 25:41. Então, assim... Sabe uma coisa que me dá temor? Me perdoe? O Cristo histórico não foi provado, que ele teve aqui nessa terra? Exato. Então, foi provado. O Cristo histórico esteve aqui e ele é quem ensinou sobre essas verdades. Se Jesus é real, e nós sabemos que é, a própria ciência prova que ele esteve por essa terra, está tudo lá. Israel é um museu ao céu aberto. Então, ele é quem ensinou sobre isso. Se ele esteve aqui, morreu e ressuscitou, que os apóstolos deram a vida por essa verdade, porque ninguém teria coragem de dar a vida por uma mentira. Este que esteve aqui, foi ele quem ensinou acerca do inferno e da realidade do plano espiritual. Então, irmãos, deixa os ímpios continuarem duvidando, criticando, etc. E a gente ainda com misericórdia vai tentar orientar eles para que se arrependam, porque a gente não pode desistir deles também, mas jamais deixa algum questionamento tirar a promessa e as verdades de Deus do nosso coração. Então nós temos aí esse castigo eterno preparado para o diabo e seus anjos, assim como nós também temos o castigo eterno colocado dessa forma como um contraste com a vida eterna. Eternamente, não tem como ter esse escape. Aqui vida, essa palavra vida, ela já traz tudo que é de bom. Vida é tudo que é de bom. Daí fala de vida eterna, mas fala de condenação e castigo eterno, tudo que é ruim. Que muitas pessoas não querem hoje acreditar nisso, né? Porque pensam que sempre é um mar de rosas, né? Então, ao estado final do ímpio, meus irmãos, é descrito como morte, punição,
perdição. Terrível. E do ponto de vista da Bíblia, né, bíblico, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e com E horror. Meu Deus. Né? Por quê? Porque você ir eternamente para o inferno, arder lá, né, no fogo, enfim, e até na consciência, é eternamente. Isso não tem volta. Uma coisa que deve causar temor é que deixa eu usar a palavra correta aqui. Os efeitos de um sofrimento foram vistos no espírito daquele rico, quando o Senhor Jesus fala do rico e Lázaro, Lucas 16, 19, ou 19, 16, me fugiu agora, os efeitos, as consequências que se sente aqui de dor, de sede, de sentir um ardume, estava sendo sentido lá do outro lado. É isso que deve realmente causar um temor, porque ele disse: eu estou sendo atormentado nesta chama. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Ele estava sentindo efeitos literais de sofrimento, coisa que já se sente aqui. Então, meus irmãos, eu vi o pastor Napoleão Falcão ensinando, ele é muito profundo nessa área de escatologia, e em breve eu vou lançar o meu curso de escatologia bem completo, ele dizendo que um dos tormentos da condenação é pessoas continuar sentindo após a morte os sofrimentos que já se sente aqui, só que aqui é em pequeno grau. Lá é num grau mais elevado e que não tem fim. É terrível. É horrível. É horrível, horrível. Então a gente tem que olhar isso com temor e horror. Horror. Saber que isso existe. Né? Então, em relação à morte eterna, também é importante nós lembrarmos de que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar e não é um estado. Não é um somente. estado, não é um estado, é literal. É literal. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental. Sim, um lugar agora etéreo, eu vou ficar pensando eternamente que eu estou bem. Não, de forma alguma, né? Essas real. Coisas são reais. Reais. Né? Então aqui vemos a punição divina, né? No juízo divino para os ímpios. É o segundo ponto da nossa lição. E aí nós temos os subsídios aí que você pode trabalhar com seus jovens aí na sua classe, né? Falando mais alguma coisa também sobre o estado final dos ímpios, o que a Bíblia vai descrever dos ímpios como algo terrível, né? Que vai além de toda a nossa imaginação, que é o que a gente está tentando aqui passar para os irmãos, né? São as trevas exteriores, onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes por causa da frustração e do remorso ocasionados pela ira de Deus. Isso lá em Mateus capítulo 22 e no capítulo 25 você vai encontrar isso. Olha só o que me vem no meu coração agora aqui. Enquanto que a Bíblia, para quem obedece ao Senhor, ela diz: não haverá mais morte, nem dor, Exato. nem pranto, nem lamento. Tudo não haverá mais. Porém, para o ímpio, aqui é choro, ranger de dentes, que nunca vai se acabar. Que coisa terrível. Né? Então, é uma fornalha de fogo. Mateus 13, 42. Onde o fogo, né, pela sua natureza, é inextinguível, ou seja, não se acaba, né? Causa de perda eterna, né? Ou destruição perpétua. É algo terrível, né? Conforme 2 Timóteo. E a fumaça do seu momento sobe para todo o sempre. Pense, irmãos, do seu tormento, desculpe, não é do seu momento. Do seu tormento sobe para todo o sempre. Então é direto, né? Jesus usou a palavra geena como termo aplicável a isso, né? Você pode depois procurar também o sentido dessa palavra, né? Eu vi lá. Lá do Monte das Oliveiras, se você for em Israel, você vai lá, ele preferiu dar uma passeada na Europa e não quis lá no Oriente ainda. Não quis gastar. Teve lá para Portugal, Espanha, aquelas regiões lá. Mas olha que tu for lá em Israel, você também, do Monte das Oliveiras lá embaixo, você vai ver ali tem dois montes, tem o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Então essa parte dos vales aqui embaixo, Vale dos Ossos Secos, uma série de fatos bíblicos aconteceu ali,
E próximo ali tem o antigo lixão da Palestina que se chamava Geena, aonde ficava ali lixo, pegando fogo, animais de putrefação, uma série de coisas. E Jesus comparou o lugar de tormento com o local aonde todos conheciam. Jesus disse, é como Geena. O fogo não se apaga e o bicho não morre. Terrível. Todo mundo sabia, olha, o Geena nós conhecemos muito bem. É o lixão da Palestina. Então a gente, depois da morte, existe um lugar terrível como Geena, não queremos ir para lá. Era Jesus fazendo a sua demonstração lá, né, para que o povo pudesse entender o que era. Então depois, irmãos, do juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Pois estes, que fica fora dos novos céus e da nova terra, né? Não tem, será o único lugar onde a morte existirá. Porque no céu a morte se extingue. No meu curso de escatologia, em breve estarei lançando no início do ano, eu vou mostrar ali os 3 andares da dimensão espiritual, como era antes do sacrifício do Senhor Jesus na cruz e como está agora, depois que ele foi assunto aos céus. Então Hades é um abismo. E Tártaro, a parte mais profunda deste abismo. No Hades estão as almas condenadas. Pode até haver ali influência demoníaca, de espírito, não sei, não se sabe, não fala. Mas no Hades estão as almas condenadas. E no Tártaro, que é a parte mais profunda desse abismo, aí estão muitos anjos caídos, que Deus permitiu uma parte ficar na terra, e Deus permitiu ou determinou que uma parte ficasse em correntes eternas, lá no Tártaro, mais profundo do abismo. Em breve a gente vai explicar bem sobre isso, mas aqui, toda essa região, quando a Bíblia diz o inferno, tanto o Hades como o Tártaro é inferno. E lá no juízo final, o inferno, com o Hades, as almas perdidas, e o Tártaro, os demônios presos que estiverem ali, serão lançados. Alguns acham que todos os demônios dali sairão para a grande tribulação, virão para a terra. Pode ser que sim, mas pode ser que não, ninguém tem certeza. Mas independente, o Hades e o Tártaro é tudo inferno, e um dia tudo isso será lançado no lago de fogo. No Hades estão as almas perdidas, lá no Tártaro anjos caídos, e essa região toda vai para o lago de fogo. Antes da morte do Senhor Jesus, um pouco acima do Hades, que era o terceiro andar, o primeiro o Tártaro, o segundo o Hades, o terceiro, antes de Jesus morrer na cruz, ficava o seio de Abraão. Era tudo junto, uma dimensão espiritual no seio da terra. Quando Jesus foi assunto aos céus e operou a obra da redenção, Paulo diz que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. O seio de Abraão, que ficava embaixo, e era até visto por quem estava no Hades, foi levado agora para o terceiro céu, está numa região abaixo do altar de Deus, que foi visto, ainda João fala, ele viu almas salvas abaixo do altar de Deus. Então entende-se que os salvos estão realmente nessa dimensão do terceiro céu lá. Irmãos, então depois desse subsídio aí, nós temos a conclusão da nossa lição, né, de hoje, deste domingo. Jesus disse lá em João 5,24, um versículo conhecido nosso que às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Depois vou dar uma explicação aqui do que significa quando você lê na verdade, 2 vezes. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e o seu plano salvífico. Exatamente. Onde você vai passar a sua eternidade? Fantástico. Para onde vamos? Essa pergunta, finalizar a lição com essa pergunta é onde você vai passar a eternidade. Essa é a segurança do crente, né? As pessoas dizem, como é que você pode saber? A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós e testifica que somos filhos de Deus. É assim, pela fé, essa paz que a gente sente. O carnal não compreende, infelizmente lamentamos. Mas redobre a tua atenção quando você lê, na verdade, Jesus está falando como Deus. Cada vez que você encontrar essas duas expressões na mesma frase, na verdade, está falando como Deus. É algo mesmo muito real. Professor, suas considerações finais. Irmãos, que você possa ter aí uma lição abençoada. Eu sei que nesse último
essas últimas aulas, né? Esse último trimestre aí, os irmãos estão lá corridos, lá alguns já entraram em contato comigo, eu já enviei, inclusive, porque eles teriam 2 lições no mesmo dia, né? E adiantar, né? E adiantar um pouco por causa das festividades, mas que Deus possa continuar abençoando vocês, meus irmãos, adquiram aí os nossos materiais. É uma bênção para sua vida, pode ter certeza. Tem gente que pensa assim, quer fazer comércio ou coisa assim. Não, irmão, mas... pelo amor de Deus, R$2 por semana, não existe comércio nisso, não há exploração também. O que a gente quer, e Deus sabe, o desejo do nosso coração, é que você verdadeiramente dê uma aula de qualidade para que o teu ministério seja abençoado, a finalidade é dupla, e também quem vai te ouvir seja verdadeiramente edificado. Eu falei com um rapaz ontem, e ele disse assim, precisamos capacitar professores, porque às vezes muitos não têm um domínio para saber interpretar os textos, organizar o conhecimento e também saber passar, e aí os alunos aprendem muito pouco, e é por isso muitos, teve um rapaz que disse assim, eu não vou na escola dominical porque não há muita edificação, os ensinos são muito rasos, o professor se perde demais, até tem uma expressão que fala sobre isso, a pessoa ela entra num assunto, ela não consegue desenvolver, não há clareza no assunto e o ouvinte não entende o objetivo central. Então, irmãos, os slides ajudam você para dar uma aula com excelência. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Vamos orar. Vamos orar, irmãos, para que a unção desta lição, ela esteja no nosso coração e esteja cada vez mais viva, a certeza e a esperança de que aqueles que creem no Senhor Jesus, na sua palavra, não permanecerão num lugar de tormento, mas no reino de Deus, que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelas verdades da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que a unção desta lição traga esperança, firmeza, confiança para o coração de todos os teus filhos, a fim de que eles continuem crendo nas tuas promessas e que isso traga alegria para o nosso coração em saber que no teu reino haverá gozo, paz e alegria no Espírito Santo eternamente. Mas tenhas compaixão, Senhor, que nós possamos ainda como igreja militante anunciar, salvar, arrebatar alguns do fogo, para que eles não fiquem separados eternamente num lugar de tormento. Venha ser conosco, use os teus filhos, para que possamos, Pai, fazer uma grande colheita, e assim todos estarem contigo no teu reino de glória. Para a glória do teu nome e a bênção que ordenamos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Meus amados, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.